O Bayern de Company está nos mostrando o futuro do futebol tático. O mundo do futebol ele está bastante exaltado, né? Bastante empolgado com o time do Bayern de Munique, né? O time do Vincent Kompany, como eles estão jogando e principalmente do ponto de vista tático da equipe. É como se o Kompany estivesse empurrando as fronteiras da tática no futebol um pouco adiante, um pouco mais à frente, porque ele está tendo soluções que outros times não estão tendo e principalmente ele conseguiu unir tudo em um só time, né? Unir todas as tendências em um único time, e é por isso que esse Bayern é tão encantador. Bom, a primeira tendência, né, do futebol mundial é principalmente essa marcação individual no campo todo, como a gente viu no jogo contra o PSG, que é justamente o que está ilustrado aqui para vocês, né? Então, o PSG fazia essa saída de 3 com um volante aqui, o Vitinha, né, no caso, que se movimentava pelo meio de campo, assim como os outros meio-campistas, os pontas bem abertos e o atacante ali na frente, fixando essa última linha, que nem existia, né, a última linha, justamente por conta de ser uma marcação individual, homem a homem. Então, quando você tem essa marcação individual, certo? Essa marcação em que cada jogador tem o seu jogador, você não dá espaço para o adversário aproveitar os espaços. Então, mesmo que aqui tenha um espaço livre, esse adversário ele não consegue correr para cá sem levar o marcador junto. Então, você não dá espaço, você tecnicamente não dá espaço para o seu adversário, coisa que uma marcação por zona, certo? Então, essa aqui, por exemplo, é uma marcação por zona. Por zona, deixa eu apagar aqui. Essa é uma marcação por zona. Por zona, você consegue gerar espaços entre os jogadores, certo? E esses espaços entre os jogadores podem ser aproveitados pelo adversário que se posiciona ali. Por exemplo, nesse caso, o camisa 10 ali, ele está posicionado entre as linhas, entre o meio de campo e o ataque do adversário, e esse posicionamento dele gera uma vantagem. Então ele consegue, através desse posicionamento, fazer um lance efetivo e deixar o companheiro na cara do gol. Esse é o princípio do jogo de posições. Você manipula o seu adversário através das posições, através dos posicionamentos, para gerar justamente espaços que podem ser aproveitáveis. Então, o Bayern ele integra muito bem essa dinâmica de não deixar o adversário ter os espaços, certo? Calma aí. Assim, né? Então, o Bayern ele integra muito bem essa característica de não deixar o adversário criar os espaços, marcando justamente individualmente. Ofensivamente, o time do Bayern também integra muito bem a tendência, né, as tendências do futebol mundial, principalmente a de potencializar o máximo do jogador, certo? Então, a gente pode ver isso pelo Harry Kane, certo? Ele é um atacante que tem como característica
baixar, né, ajudar a ter essa capacidade de ser um criador de jogadas, né, um playmaker, e lançar a bola para o ataque, lançar para os companheiros que estão infiltrando nessa última linha aqui da defesa do adversário, certo? Então, é justamente isso que o Kompany faz no Bayern. Ele viu essa capacidade, né, esse potencial do Harry Kane, e ao invés dele meter o Harry Kane enfiado ali na área para segurar os zagueiros aqui, por exemplo, não, ele foi e otimizou as capacidades do Harry Kane, né, do inglês, do atacante inglês, e fez com que o time gerasse um espaço no meio de campo, e esse espaço no meio de campo servisse para o atacante descer e fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Que é pegar a bola, girar e justamente acionar os companheiros que estão atacando essa última linha do adversário em direção ao gol. Além disso, temos também a última tendência do futebol mundial, que é justamente a volta dos dribladores, né? Então, os pontas aqui do Bayern quase sempre estão nessa situação de 1 contra 1, e o time do Bayern, o objetivo deles é justamente ter esse 1 contra 1 nas pontas, possibilitando com que os pontas dribladores, né, eles conseguissem driblar esses jogadores. Então, por isso que o Bayern tem o Luiz Dias e o Michael Olise do outro lado, né, em ambas as pontas. Porque o Luiz Dias tem essa capacidade de receber a bola aqui e estar em um contra um para passar desse marcador e avançar posteriormente para ataque, certo? Com os companheiros avançando aqui também, e o Harry Kane chegando aqui na entrada da área. E o Olise faz a mesma coisa aqui do outro lado, do lado direito. Então o Olise baixa, recebe a bola. Vamos supor aqui, ó, uma situação aqui que o Kimmich está com a bola. O Olise, o lateral, corre para o meio espaço. O Olise baixa, recebe essa bola, tem tempo de dominar, porque o lateral, o adversário, vai estar seguindo ele, certo? E daí, assim que ele tem o tempo de dominar, ele também consegue driblar, ou então até acionar o lateral que está já se infiltrando aqui nesse espaço, nesse meio espaço aqui do campo. Então, essas são as tendências do futebol mundial, e estão sendo formadas, né, principalmente por esse time do Bayern de Munique. Então, a marcação individual, a otimização do potencial de cada jogador, principalmente com as táticas adaptadas aos jogadores, e o desenvolvimento, né, a volta dos jogadores dribladores nas pontas e também em outras partes do campo, que possibilitam, né, assim como o Bayern marca em marcação individual, se os adversários também marcarem individualmente, você possibilita essa capacidade dos jogadores de serem mais decisivos no 1 contra 1, de serem mais dribladores no 1 contra 1, de forma que eles consigam passar com mais facilidade desse 1 contra 1. Quando você tinha uma marcação por zona, por exemplo, você tinha 2 jogadores contra 1, o que dificultava a ascensão dos jogadores que driblam. Agora, com essa marcação individual pelo campo todo,
você tem mais essa possibilidade de fazer com que os jogadores usem a sua habilidade ali com a bola nos pés para ultrapassar o marcador e quem sabe gerar uma chance mais clara de gol contra o adversário. Se você gostou desse vídeo, assine a comunidade no Patreon. Aqui o link está na descrição, no primeiro link da descrição. Você vai encontrar lá vários conteúdos, assim como esse, aqui explicando o time do Bayern, explicando as táticas dos times, mas também você vai encontrar explicando táticas dos jogos, análises dos jogos, análises do que está acontecendo no futebol de modo geral e vários outros conteúdos. Além disso, você tem lá um chat ao vivo, você consegue conversar com pessoas que têm os mesmos interesses que vocês no futebol, o que é muito legal para transformar conhecimentos ali. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e veja o outro vídeo do Bayern de Munique que eu explico mais detalhadamente a tática do time e não como eles estão mudando a tendência do futebol mundial. Falou!